Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Deuteronômio, capítulo 20. Querendo Deus, nós vamos ouvir a exposição de todo o texto hoje. Deuteronômio 20, são 20 versículos. Ouçamos a voz do Senhor, irmãos. Quando saíres a peleja contra os teus inimigos, e vires cavalos e carros e povo maior em número do que tu, não os temerás, pois o Senhor teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, está contigo. Quando vos achegardes à peleja, o sacerdote se adiantará e falará ao povo e dir-lhe-á: Ouvi, ó Israel, hoje vos achegais à peleja contra os vossos inimigos, que não desfaleça o vosso coração. Não tenhais medo, não tremais, nem vos aterrorizeis diante deles. Pois o Senhor vosso Deus é quem vai convosco a pelejar por vós contra os vossos inimigos para vos salvar. Os oficiais falaram ao povo, dizendo: Qual homem que edificou casa nova e ainda não a consagrou? Vá, torne-se para casa, para que não morra na peleja e outrem a consagre. Qual homem que plantou uma vinha e ainda não a desfrutou? Vá, torne-se para casa, para que não morra na peleja e outrem a desfrute. Qual homem que está desposado com alguma mulher e ainda não a recebeu? Vá, torne-se para casa, para que não morra na peleja e outro homem a receba. E continuarão os oficiais a falar ao povo, dizendo: Qual homem medroso e de coração tímido? Vá, torne-se para casa, para que o coração dos seus irmãos se não derreta como o seu coração. Quando os oficiais tiverem falado ao povo, designarão os capitães dos exércitos para a dianteira do povo. Quando te aproximares de alguma cidade para pelejar contra ela, oferecer-lhe-ás a paz. Se a sua resposta é de paz, e te abrir as portas, todo o povo que nela se achar será sujeito a trabalhos forçados e te servirá. Porém, se ela não fizer paz contigo, mas te fizer guerra, então sitiarás. E o Senhor teu Deus a dará na tua mão, e todos do sexo masculino que houver nela passarás a fio da espada. Mas as mulheres e as crianças e os animais e tudo o que houver na cidade, todo o seu despojo, tomarás para ti. Desfrutarás o despojo dos inimigos que o Senhor teu Deus te deu. Assim farás a todas as cidades que estiverem muito longe de ti, que não forem das cidades destes povos. Porém, das cidades destas nações que o Senhor teu Deus te dá em herança, não deixarás com vida tudo o que tem fôlego. Antes, como te ordenou o Senhor teu Deus, destruí-las-ás totalmente. Os heteus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, para que não vos ensinem a fazer segundo todas as suas abominações que fizeram a seus deuses, pois pecaríeis contra o Senhor vosso Deus. Quando sitiares uma cidade por muito tempo, pelejando contra ela para tomar, não destruirás o seu arvoredo, metendo nele o machado, porque dele comerás. Pelo que não o cortarás, pois será árvore do campo algum homem, para que fosse sitiada por ti? Mas as árvores cujos frutos souberes não se comem, destruí-las-ás, cortando-as, e contra a cidade que guerrear contra ti, edificarás baluartes, até que seja derribada. Amém. Vamos orar ao Senhor, irmãos. Deus, nós estamos diante da Tua palavra essa manhã, e somos completamente ignorantes, Senhor Deus, quanto àquilo que o Senhor deseja falar conosco por esse texto. E somente sairemos da ignorância se o Senhor, pela Tua graça e misericórdia, usar o Teu Filho, que foi separado, Senhor Deus, para expor o texto segundo a Tua vontade, e o encher do Espírito Santo, a fim de que eu possa ser claro, Senhor, na explicação, na aplicação desse texto, fiel àquilo que o Teu Espírito, Senhor, ungiu e inspirou os santos profetas, especialmente Moisés, para que eu possa revelar, Senhor Deus, com clareza, Cristo, o nosso Senhor, o Senhor dos exércitos.
Ó Deus, seja conosco, porque nós dependemos do Senhor. Nós dependemos, ó Deus, da Tua boa mão a nosso favor, para falar conosco, ó Deus. Abra o nosso coração nessa manhã. Abra, Senhor Deus, rasgue os céus e desça com Teu Filho, nos apresentando, Senhor Deus, na Sua glória, na Sua majestade e no Seu poder. E tire de nós o temor de homens. Em nome de Cristo nós te pedimos. Amém. Irmãos, a vida, e especialmente a vida cristã, é uma guerra. A vida é uma guerra. E os ímpios, eles sabem muito bem disso, e eles tratam a situação presente dessa maneira. Eles estão em guerra contra tudo que se chama Deus. O que falta agora somos nós crentes entendermos e tratarmos a situação dessa maneira. Um bom exemplo disso, eu acho que alguns viram, alguns até já comentaram comigo em particular, foi posto no grupo dos homens um vídeo de um coral de gays nos Estados Unidos. E esse coral, ele até imita, o que é mais malicioso, até imita os grandes corais das igrejas americanas. O estilo é muito parecido. Eu não sei se todo mundo atentou para isso, mas o estilo é muito parecido. Os corais das igrejas americanas, eles têm muita semelhança com aquilo ali. E a letra daquela música, parece uma música bem assim, infantil, é dizendo que a agenda gay está avançando sobre os nossos filhos, que a agenda gay vai converter os nossos filhos. Veja, a palavra que é utilizada é uma linguagem religiosa, de conversão. E não adianta ele diz assim, vocês estão com medo, pais? Não adianta, porque nós já tomamos todo mundo. Os seus filhos são nossos. E a agenda gay vai tomar cada um dos seus filhos para nós. E não só isso, vocês estão com medo ainda? Relaxem, porque depois que tomarmos os seus filhos e convertermos os teus filhos, eles vão converter vocês. Ninguém segura a agenda gay. É só um exemplo como eles estão em guerra. Eles nos provocam, irmãos. Eles zombam. Eles são inimigos terríveis. Não basta você respeitar. Nunca foi isso que eles quiseram. Em uma outra atividade pública da agenda gay, um travesti diz assim: o medo das pessoas é que nós estejamos subvertendo a família. Não que nós não queiramos, é exatamente esse o propósito que nós temos. Nós queremos destruir a família. E aí, um aplauso geral daquela plateia. É isso que eles querem. Agora, o problema, como eu já disse aqui, eles não têm ódio da família, né? Da palavra família. Porque eles usam também a palavra família. O ódio que eles têm é da família segundo Deus constituiu. Não é do signo escrito família, mas do seu referente na realidade. A família que é constituída por pai, mãe e filhos. Eles estão em guerra contra a tua casa. Por favor, acorde. A vida é uma guerra. E a vida é uma guerra desde o seu nascimento. Mas ela se torna uma guerra espiritual mais forte desde que você nasce espiritualmente, nasce do Espírito, como é dito lá em João, pelo Senhor Jesus Cristo a Nicodemos. Aí tudo muda. Porque, veja, aqui na Antiga Aliança, no meio das sombras, né, ainda no meio de muitos... Você não tem a clareza do Evangelho,
como no Novo Testamento, mas tem todos os aspectos, todas as referências ao Novo Testamento aqui sendo postas. A vida se torna ainda mais dura depois que você se converte. Observe como é que o texto começa. Quando saíres a peleja contra os teus inimigos e vires cavalos e carros e povo maior em número do que tu, não os temerás, pois o Senhor teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, está contigo. Veja a demarcação de tempo. Desde que vocês saíram da terra do Egito, vocês entraram numa guerra. Porque quando vocês estavam no Egito, quando vocês ainda estavam presos ao Egito, vocês faziam parte do mesmo pensamento do mundo. Logo, o mundo não está em guerra com o mundo está em guerra com a igreja. Aqueles que pensam como o mundo, aqueles que agem como o mundo, aqueles que têm os trejeitos do mundo, eles não estão em guerra, porque eles são do próprio mundo. Nas palavras de Cristo, quando estavam ali respondendo aos seus acusadores, quando ele expulsa um demônio, ele diz: se eu expulso o demônio e eu sou um próprio demônio, então o reino está dividido. Não pode. Os demônios não estão divididos, eles estão juntos. Portanto, aqueles que pensam como os do mundo, aqueles que agem como os do mundo, são do mundo. E é um grande alerta: se você professa a religião verdadeira, de boca, e é uma investigação que você precisa fazer na sua casa, mas a tua casa tem os trejeitos do mundo, os pensamentos do mundo, as ações mundanas, eu preciso lhe alertar para que você faça essa investigação séria, para ver se realmente você está em guerra contra o mundo ou se você faz parte do mundo. E o sinal para você saber se você está em guerra ou não é como o mundo tem te tratado. Como é que as pessoas do mundo te veem? Elas são tuas melhores amigas? Elas te veem bem? Você não tem nenhum tipo de divergência quando você senta numa roda onde pessoas que são completamente anticristãs, elas estão ali conversando e você conversa sobre os mesmos assuntos, sobre os mesmos propósitos e nada diverge. Meu irmão, preste atenção, talvez você não seja meu irmão. Preste atenção. Porque o que está sendo dito é o seguinte: depois que vocês saíram da terra do Egito, vocês entraram numa peleja. E a peleja é para alcançar a terra da promessa. E há sempre atenção. Deus diz assim: a terra que eu te darei. Então é certa a vitória. Vocês percebem isso? A vitória, o alcance da terra da promessa é certo. Nós temos certeza da nossa salvação em Cristo Jesus. Mas é uma guerra. E se eu não estou em guerra, é porque provavelmente eu não estou em Cristo. Agora, o avançar na peleja vai te trazer inimigos. E os inimigos que você tem são dados pelo próprio Deus. E devem ser chamados assim, inimigos. Porque a vida é uma guerra. E ele diz assim, ele começa a chamar a atenção, e encorajar o povo para que não se amedronte. Quando saíres a peleja contra os teus inimigos e vires, perceba o verbo, quando vocês verem os carros, os cavalos. Se você observar na força bélica de Israel, até chegar lá no reinado de Salomão, não tem cavalo e carro. Dentro do aparato militar de Israel, eles não tinham carros e cavalos. A força deles era menor. Então, quando vocês chegarem e verem um povo que tem cavalos e carros, e aí trazendo para nosso tempo agora, seria: vocês não têm tanques de guerra, vocês não têm aviões poderosos, vocês não têm caças de última geração, mas vocês têm algo que eles não têm. Ele chama a atenção ainda para outro ponto de temeridade. O número
Veja, e povo maior em número do que tu. O exército deles é maior, o exército deles é mais poderoso e mais moderno. Mas vocês nem assim devem ter medo. Por quê? Porque vocês estão com o Deus, o Senhor, teu Deus, que te fez sair da terra do Egito. Ele está contigo. A grande diferença deste povo nunca foi o seu exército. Israel nunca foi um poder bélico fenomenal. Nunca. No Antigo Testamento você sempre vê, Israel é um povo pequeno, é uma nação que tem um exército, né, comparado aos demais, até fraco do ponto de vista militar. Mas isso nunca foi um trunfo de Israel. O trunfo de Israel sempre foi com quem eles estavam. A ponto de nos lembrar aquilo que aconteceu quando o povo de Deus pecou em Êxodo 31 e 32, fazendo bezerro de ouro. E no capítulo 33 é restaurada a aliança por meio de Moisés. E ali Deus diz o seguinte: vocês vão e eu vou dar a terra da promessa. Só tem uma coisa: a minha presença não estará contigo. E aí Moisés disse: não, Senhor, como poderemos ir se o que nos distingue dos demais povos é justamente o Senhor estar conosco? Então perceba os detalhes aqui dessa história. Deus tinha prometido a terra e Deus disse: eu vou dar a terra. Vocês vão possuir a terra, mas eu não vou estar com vocês. Moisés rejeita a proposta de Deus. Porque veja, na guerra que nós estamos metidos, né, nós fomos postos, o que importa não é ganhar de qualquer jeito, não é subjugar o mundo de qualquer jeito, não é dominar a terra e possuir as coisas da terra de qualquer modo, mas é se eu fizer isso e tiver a presença de Deus, ou seja, a aprovação de Deus comigo. Esse é o ponto. O ponto não é, eu era pobre e fiquei rico, dominei a terra. Eu não tinha filhos, agora tenho uma penca de filhos, dominei a terra. Meus filhos são bem educados, dominei a terra. Não é isso. É se você faz cada uma dessas coisas e Deus aprova. Porque o sinônimo de aprovação é Deus estar contigo. O sinônimo de desaprovação é o que ocorreu com Caim, lembra? Quando Caim pecou, o texto lá de Gênesis capítulo 4 diz assim: e Caim se apartou de Deus. Ora, mas Deus é onipresente, como é que alguém pode se apartar de Deus? Deus não andava mais com Caim. Como, por exemplo, Noé escuta: eu sou contigo. Vai, eu sou contigo. Ninguém pode ouvir uma palavra mais maravilhosa do que essa. Você está numa guerra, meu irmão. Pense agora, quem são os teus inimigos? A Bíblia diz: os nossos inimigos não são carne, sangue, não. São os principados e potestades que atuam no reino espiritual. É o pecado, é o mundo, as hostes do inferno. Esses são os teus inimigos. Agora, é fato que esses inimigos, eles usam pessoas, situações e coisas. E você precisa só se certificar de algo para saber se você está vencendo ou se você está perdendo. Quem está ao teu lado? Porque se Deus é contigo, então você pode ouvir essa palavra. A mesma que Isaías repete lá: não temereis. Vocês não devem temer nada. Se Deus é contigo, nada vocês devem temer. Inclusive, irmãos, aqui esse texto usa exatamente a palavra que vai dar nome ao Senhor Jesus Cristo, que é traduzida, né, quase transliterada para o português como Emanuel, que muita gente bota até o nome do filho, Emanuel, que em hebraico seria mais ou menos Immanuel, que é a junção de
é Deus conosco. O que importa é se Deus é contigo. Não importa o inimigo. Se Deus é contigo, é certa a vitória. Ele continua dizendo, verso 2: quando vos achegardes à peleja, o sacerdote se adiantará e falará ao povo e dir-lhe-á: ouvi, ó Israel, hoje vos achegais à peleja contra os vossos inimigos. Que não desfaleça o vosso coração, não tenhais medo, nem tremais, nem vos aterrorizeis diante deles. Pois o Senhor vosso Deus é quem vai convosco, a pelejar por vós contra os vossos inimigos, para vos salvar. Ele primeiro dá a certificação de que eles estão em guerra. Deus também dá a sua aprovação, eu estou com vocês. Mas aí, antes de eles entrarem na guerra, aparece o sacerdote. A figura do sacerdote, do pastor, que vai falar com os seus, com aqueles que são membros da igreja ao mesmo tempo, e são soldados do exército. Algum comentarista vai até dizer aqui, veja, isso aqui é o princípio da capelania militar. Os irmãos estavam ali prestes a irem para a guerra, e aí eles não trazem um técnico em estratégias militares, né? Um especialista em estratégias militares para vencer os inimigos. Essa nossa época é uma época estranha, né? Tudo que vai se falar, você precisa ouvir o especialista. Sempre é um especialista. Especialista, teve um assalto, aí ninguém pode mais comentar. Aí traz um especialista em segurança pública para comentar. Me lembro do apóstolo Paulo, e os irmãos devem se lembrar ainda na exposição de Atos dos Apóstolos, quando eles estavam naquela grande viagem de navio, e Paulo disse, não é dia de nós sairmos para o mar, porque a viagem vai ser dura. E aí eu me lembro do comandante, o comandante chamou, né, um especialista, o comandante daquela guarnição do exército romano, chamou o comandante do navio, que é especialista em mar, e perguntou, e aí, nós devemos sair ou não? E aí a palavra de Deus diz que ele olha para o tempo, e o tempo era bom, e ele diz, não, nós podemos sair tranquilamente, sem problema. E sabe o que aconteceu? Eles naufragaram. Porque quando você confia tua vida simplesmente, e aqui nós não estamos desconsiderando a importância de ouvir aqueles que têm uma cultura, uma ciência boa, não é isso. Mas é quando você entrega a tua vida somente a essas pessoas e você despreza o cuidado pastoral. Você ouve mais o especialista do que a palavra de Deus. E passa a pautar a tua vida com a linguagem dos psicólogos. Governar a tua casa de acordo com os terapeutas. Com essas pessoas que são chamadas até de coaching. E tua casa passa a ser ensinada segundo essas técnicas e não segundo a palavra de Deus. Antes de ir para a batalha, eles não chamaram um general para dizer a estratégia, ainda que isso tivesse a sua importância. Mas eles chamaram um sacerdote para animar o povo. E aí o sacerdote que vai animar o povo não anima com palavras, né, soltas ao vento. Você vai dizer no verso 3, ouve Israel, hoje vos achegais à peleja contra os vossos inimigos, que não desfaleça o vosso coração, não tenhais medo, não tremais, nem vos aterrorizeis diante deles, pois o Senhor, vosso Deus, é quem vai convosco. Isso é que é palavra de ânimo. Não é porque você é capaz, não é porque vocês são um exército, formam um exército forte e poderoso, não. Isso não é ânimo para ninguém. Você pode ser a melhor pessoa na sua profissão.
Você pode ser a mãe e o pai mais bem preparados para educar os seus filhos. Não é isso que vai te dar sucesso na tua empreitada. É se Deus for contigo. A palavra dos pastores sempre tem que ser essa. Deus vai te abençoar se Deus for contigo. Aí ele começa agora, depois de encorajar o povo, né, e ainda antes de começar a guerra, ele começa a fazer as dispensas. Quem está dispensado aqui do exército? Né? Imagine aquele dia que você completou 18 anos, você é homem, completou 18 anos, eu me lembro desse dia tão marcante que foi, que fui levado ali para o exército, e eu ouvi tanta coisa ruim que se passa ali dentro, que eu fui como se uma ovelha fosse levada para o matadouro. E quando você escuta assim, está dispensado, né, depois você percebe que as coisas não são exatamente como pintam lá, de tão ruim, que tem muita coisa boa, inclusive. Mas o fato de eu ouvir, estar dispensado, naquele tempo foi confortante. Aqui vem as dispensas. Quais são os casos? Verso 5. Os oficiais falarão ao povo dizendo: qual o homem que edificou a casa nova e ainda não a consagrou? Vai, torne-se para casa, para que não morra na peleja e outrem a consagre. Qual homem que plantou uma vinha e ainda não a desfrutou? Vá, torne-se para casa, para que não morra na peleja e outrem a desfrute. Qual homem que está desposado com alguma mulher e ainda não a recebeu? Vá, torne-se para casa, para que não morra na peleja e outro homem a receba. Na verdade, são 4 motivos para a dispensa. Eu li os primeiros 3. Porque esses 3 primeiros parecem ser motivos justos para que alguém seja dispensado. Primeiro, alguém está noivo, né, prometido a uma mulher, começa a guerra, ele não deu tempo ele se casar ainda, e ele poderia morrer, né? Quem vai para uma guerra já imagina que pode morrer, e a mulher dele ia ficar esperando, nunca ia ter a alegria de se casar com aquele homem. Então, na lei de Deus, ele estava dispensado de ir para a guerra. Ele poderia casar, ainda morar 1 ano com a sua esposa, e só depois ele iria para a guerra. Ele primeiro ia cuidar da sua casa. O outro tinha plantado uma vinha, e vinha era uma coisa cara. A primeira colheita da vinha era dada a Deus, né? Você nem desfrutava da primeira. E depois é que você ia desfrutar. Então, esse homem também estaria dispensado, ele iria cuidar dos seus negócios. E uma terceira e última dessas motivações é: qual homem que está desposado com uma mulher e ainda não a recebeu? Vá, torne-se para casa, para que não morra, né? O que edificou a casa e não consagrou. Você edificou uma casa, você não entrou ainda nela e não entregou a Deus. Você é noivo e você ainda não casou. Você tinha uma vinha e você não desfrutou dela. Então parece serem 3 motivos justos para que haja a dispensa. E aí você vai imaginando que o número de pessoas nessas condições devia ser relativamente grande. Então, assim, o exército é pequeno, normalmente já era pequeno, de uma nação pequena, que começa a dispensar as pessoas. E aí vem um 4º exemplo. Verso 8. E continuarão os oficiais a falar ao povo, dizendo: qual o homem medroso e de coração tímido? Vá, torne-se para casa, para que o coração de seus irmãos se não derreta como o seu coração. Aqui parece que já é um outro tipo de motivação. É o tímido. E aqui que fique claro, não é a timidez simplesmente como traço de personalidade de uma pessoa que ela é mais, né, introvertida. Existem pessoas que são muito extrovertidas e pessoas que são menos extrovertidas. E a timidez não é nada moralmente ruim. Aqui não é isso. Aqui o que está sendo dito é o covarde. A palavra é o covarde, o que não quer ir para a guerra. O que foi
liberto por Deus do império das trevas e tem medo de guerrear contra esse mundo. Sabe como Deus chama esse tipo de homem? Covarde. O que prefere ter a aprovação do mundo do que enfrentar o mundo. Não é educado, não é polido, não é uma pessoa de bom senso, é covarde. Existe uma forma de pensar, já há algumas décadas vem sendo tentado colocar isso na nossa mente, e na maioria dos casos até, nós já não só abraçamos, mas nós já pensamos dessa maneira, que é chamado politicamente correto. Então, anteriormente, quando se tinha um problema, você chamava a pessoa, tratava com a pessoa, dizia a ela, é assim, assim, assim. Agora não é, você não pode mais falar, porque isso não é politicamente correto. Né? Mas por trás fala, né? Você precisa fazer um rodeio mal do mundo, com toda delicadeza, usar 1000 palavras para poder só riscar, arranhar a superfície do problema, para a pessoa não ficar magoada. E a igreja, ela tomou tanto esse tipo de pensamento para si, que chega o ponto dos problemas não serem mais tratados. Por quê? Porque se a gente for tratar, pode chegar ao ponto da pessoa se chatear e querer sair da igreja. O nome disso não é politicamente correto, não é polidez, não é educação. O nome disso é covardia. Assim como as pessoas que não enfrentam os seus problemas e fogem dos seus problemas, Deus lhe chama de covarde. É assim que deve ser tratado. Então, por que Deus não quer esse tipo de homem no seu exército? Ele explica por quê, observe. Vá, torne-se para casa, verso 8, para que o coração de seus irmãos se não derreta como o seu. Veja, isso seria uma péssima influência para o restante do exército. Porque, veja só, você tem um exército pequeno, que tem várias categorias de dispensa que são justas e estão sendo separadas por Deus, e depois que sobrou muito pouco, aí você ainda tem no meio desses poucos uns covardes. Isso aí seria destruição do exército. Matthew Henry diz assim: a dispensa do covarde era feita muito mais por bondade ao resto do exército, que com isto ficava liberado do estorvo de pessoas tão inúteis e imprestáveis, ao mesmo tempo em que se evitava o perigo da contaminação da sua covardia e fuga. Essa dispensa não era como as outras, não. Essa dispensa aqui era para o bem do resto do exército. As primeiras dispensas eram para o bem da pessoa, para o bem da família dele, porque Deus não queria ninguém que não fosse voluntário, ou seja, que estivesse com o seu coração completamente entregue para a guerra. Se a pessoa ficou com a noiva em casa, esperando casar, ele está com a cabeça aqui e lá. Se ele tinha uma vinha e não tinha desfrutado dela, ele ia ficar com a cabeça dividida. Agora, o covarde, ele nem tem cabeça dividida. Ele não queria estar ali de jeito nenhum. E sabe o que é que o covarde faz? Ele mina todo o povo. Porque ele começa a falar para um, depois ele chega para outro se maldizendo. Ah, que desgraça, essa vida é uma desgraça, essa guerra é uma desgraça, eu era para estar em casa. Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Estão me matando, estão me perseguindo. Ele é o tipo de gente que você precisa se afastar. Mas não seja tolo, não. O covarde é um tipo de gente que você precisa se afastar, porque ele vai lhe contaminar. Deus disse, é melhor ficar em casa do que andar com um covarde. Ter um covarde no exército é uma desgraça para o exército. E aí Deus prefere ficar com menos tantos, depois de atirar outros tantos,
para ficar só quem está realmente querendo. Irmãos, a nossa casa precisa ser assim. Na nossa casa, as relações que nós temos não precisam ser... Veja, você não é Roberto Carlos para querer ter 1 milhão de amigos. Você precisa ir diminuindo os que não te interessam. Os tímidos, os covardes, os que só se maldizem, os que vêm para a tua casa só para contar desgraça, que nunca tem uma palavra de ânimo, de alegria. Eu não devo andar com essas pessoas, porque elas vão acabar influenciando minha casa. Só traz problema. Isso deve ser também o pensamento da igreja. Quando um covarde sai do nosso meio, irmãos, aquele que não quer tratar o seu problema e foge da igreja, a igreja não deve se entristecer com isso. A igreja deve se alegrar porque Deus nos livrou de um covarde no nosso meio. Uma lista já tem aqui na nossa igreja de pessoas que estão ótimas, muito bem, desde que ninguém pise no calo delas. Quando começa a tratar, corre. Umas correm, outras são postas para correr, mas sai. Não tenha pena. O que restou foi pouco, mas é exatamente com esse pouco que Deus vai trabalhar. Observe, Juízes capítulo 7. Abra comigo, por favor. História de Gideão. Verso 1. Então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada e todo o povo que com ele estava se acamparam junto à fonte de Harod, de maneira que o arraial dos midianitas que ficava para o norte, no vale, de fronte do outeiro de Moré, disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo, para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Veja só que sabedoria de Deus, né? Tem gente demais nesse exército. Tem para que isso não? Se eu deixar esse povo ir com um exército grande assim, e olha que o outro exército não era fraco não, mas tem gente demais, eles vão ganhar e vão dizer: foi a minha mão que venceu. Aí o Senhor diz assim: vamos organizar aqui as coisas de Gideão, vamos botar esse exército no lugar. Verso 3: apregoa, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido, veja exatamente como lá, e medroso, volte-se e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo. Não foram 22 pessoas, não. 22.000 e 10.000 ficaram. De 32, 22 era tímido e covarde. Tímido e covarde. O Senhor fez uma pregação, o Senhor Jesus Cristo, uma vez. No final da pregação, não ficou quase ninguém, de tão dura que foi. Lembra-se da resposta de Pedro? Jesus olhou para eles e disse assim: e vocês estão aqui? Estão fazendo o quê? A pregação dessa, o pastor ia ser chamado no conselho. O que é isso, pastor? Que grosseria é essa, pastor? Para que isso? Jesus olhou para o resto que ficou e disse: estão fazendo o que aqui vocês 12? Porque vocês não vão embora também. Ele não está preocupado com isso. Pedro disse o quê? Para onde nós iremos? Senhor, nós não temos segunda opção, só Tu tens as palavras de vida eterna. Aqui de 32.000 ficaram 10. Aí Deus disse: tem gente demais ainda. Verso 4. Disse mais o Senhor a Gideão: ainda há povo demais. Faze-os descer as águas, e ali os provarei.
aquele de quem eu disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém, todo aquele de quem eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. Fez Gideão descer os homens às águas, então o Senhor lhe disse: todo que lamber a água com a língua, como faz o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se baixar de joelhos a beber. Que intenção é essa, né? Se ajoelhar, coloque à parte. Se lamber, coloque à parte. Verso 6. Foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. E todo o restante do povo se baixou de joelhos a beber a água. Então disse o Senhor a Gideão: com esses 300 homens que lamberam a água, eu vos livrarei, e entregarei os midianitas nas tuas mãos. Pelo que a outra gente toda que se retire, cada um para o seu lugar. Deixa eu explicar isso aqui. Tinha 32 mil, Deus disse: é gente demais, tirem os covardes, 22 mil. Aí Deus: vamos fazer um teste. Levem os homens para as águas e preste atenção. Os homens que se ajoelharem para tomar água como um cão, você aparta para um lado. Os que pegarem a água com a mão e levarem à boca e lamberem, você aparta para o outro lado. Desse lado aqui, dos que se abaixaram e se ajoelharam para a água, 9.700. Sobraram 300 que não se abaixaram. Esses 300 foram os 300 homens fortes de Gideão. Qual o significado que isso tem? Um determinado puritano, Thomas Boston, faz tempo que eu ouvi isso aqui, mas é fantástico. Ele diz que esses homens que se ajoelharam, eles não servem para a guerra. Porque ao invés de eles usarem as bênçãos de Deus para o seu bem, eles se ajoelham e servem essas coisas como um cão. Eles tomam as bênçãos de Deus, prazeres temporários, e se ajoelham, como um cão faz, não como gente. Nós devemos, irmãos, nos utilizar das coisas que Deus deu na criação para o nosso bem, não para servir a elas ao invés de servir ao Criador. Trabalhar é uma bênção, casar é uma bênção, ter uma casa nova é uma bênção, ter uma vinha nova é uma bênção, mas se isso te impedir para a guerra, você está desabilitado para o exército de Deus. Deus não via essas coisas como coisa boa. Ele disse, Mateus capítulo 10, verso 37, aquele que não deixar pai, mãe, filho, irmão, sogra, amigo, casamento, noivo, por conta de mim, não é digno de mim. Porque você está usando estas coisas que eu dei para você ter um benefício, um prazer na terra e me servir, você está invertendo, você está servindo a estas coisas e me deixando. Está preferindo os prazeres temporários e momentâneos desse mundo, ao invés do prazer eterno. Lucas capítulo 9, abra comigo. Lucas 9. A partir do verso 57, diz assim o Senhor: indo eles caminham afora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Quantos já disseram isso, né? Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus: segue-me. Ele, porém, respondeu: permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa primeiro despedir-me dos da casa.
Mas Jesus lhe replicou: ninguém que tendo posto a mão no arado olha para trás é apto para o reino de Deus. Se este não foi exatamente o mesmo princípio usado por Gideão, eu não entendo mais o que a Bíblia está nos ensinando. Se você acha que para seguir a Cristo, primeiro você tem que casar, primeiro você tem que ser uma pessoa rica, primeiro você tem que alcançar tais e tais coisas, você já está inabilitado para a guerra. Inabilitado. Ou você deixa, porque isso é a fé de Abraão. Vocês se lembram do que foi pedido a Abraão? Abraão, deixa a tua casa e a tua parentela e vai para a terra que eu te hei de mostrar. Abraão deixou e foi. Se você acha que para servir a Cristo, primeiro você precisa fazer alguma coisa que você quer muito nesse mundo, você não entendeu nada ainda. Você não está habilitado para essa guerra. Meu irmão, esta guerra é perversa. O outro lado está dizendo: eu vou converter os teus filhos, eles vão ser meus, e você está brincando de ser amiguinho desse povo. Brincando de ser amiguinho desse povo. A igreja tem uma carência absurda da atenção da atenção do mundo. Parece mulher carente a igreja, nesse sentido. E eu digo parte da igreja, não a igreja como um todo, óbvio. Porque a gente fica toda hora querendo afagar o mundo, para que o mundo nos ache comedidos, equilibrados. Por favor, não nos chamem de radicais. Nós não somos radicais religiosos, nós não somos fundamentalistas. Meu irmão, eu estou me lixando para o que o mundo acha a respeito desta igreja, nesse sentido. É óbvio que nós queremos ter bom testemunho, mas nunca nós vamos aqui para ter este possível bom testemunho, negociar a nossa fé, porque isso é mau testemunho. Se tua casa é bem vista pelos os de fora, porque você tem negociado princípios da palavra de Deus, você não tem bom testemunho. É preferível que os ímpios te odeiem, mas que você cumpra a vontade de Deus, porque eles estão em guerra contra você. Não espere que o teu vizinho, que o teu amigo de velhas datas, ele venha e te diga: eu vou te matar, eu estou em guerra contra você. Não é assim que as coisas funcionam. Muitos nem estão conscientes disso. Não é assim, eles não vão chegar para você com armas. Pelo menos não é costumeiramente assim. Mas eles vão avançando. Veja o que é que está sendo feito aí na justiça. Primeiro diziam que era para respeitarmos outros tipos de família, tolerarmos. Depois não, agora não é tolerável não, agora é bom. Agora quem não concordar vai preso. Vocês acham que eles estão brincando? Vocês acham que esses ministros do STF, eles descansam? Eles estão dia e noite fazendo o que é perverso. E nós devemos, do outro lado, contra-atacar. Com armas? Nós não temos armas. Nós não somos o exército mais poderoso, nós não somos as pessoas mais influentes, nós não temos poder, nós não temos nada, mas a gente tem uma coisa que eles não têm: o poder da palavra aplicada à nossa casa. Enquanto tua casa não estiver em ordem, você não pode ir para a guerra. Você entendeu que aquela primeira parte dos 3 motivos justos foi o princípio que foi dado ali? Enquanto você não estiver com sua casa em ordem, você não está apto para a guerra. Os tímidos, os covardes não têm lugar. Agora, se você não ordenar a tua casa, você não pode entrar na guerra. Mas se os teus filhos se juntam com os filhos dos ímpios, como é que você vai estar em guerra? Você perdeu dentro de casa. A derrota está dentro da tua casa. Como é que você vai ganhar o mundo? Ganhe os seus. Deuteronômio 7,
E assim, a linguagem de Deuteronômio é militar de uma ponta a outra, é guerra para todo lado, que eles estão avançando contra o mundo. Deuteronômio 7 diz assim, verso 1: quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra a qual passas a possuir, e tiver lançado muitas nações de diante de ti, os heteus, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu, e o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti, para as ferir, totalmente as destruirás. Não farás com elas aliança, nem terás piedade delas, nem contrairás matrimônio com os filhos dessas nações. Não, veja agora, não darás tuas filhas a seus filhos, nem tomarás suas filhas para os teus filhos. Como é que um pai e uma mãe crente dão os seus filhos para os filhos dos ímpios? Vão no casamento deles com os filhos dos ímpios. Pedem bênção de Deus com os filhos dos ímpios. Não tem bênção. Você perdeu a guerra. Você devia estar chorando em casa. O problema é que não é mal só para a tua casa, é mal para a igreja. Verso 4. Pois elas fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderá contra a família? Não, contra vós outros, e depressa os destruiria. A igreja vai ser penalizada. Sabe por quê? Porque vão vir todos os maus costumes do mundo para dentro da igreja. Aí um pastor tem a coragem de ir para uma cerimônia que vai celebrar casamento entre ímpio e um descrente, e levantar a mão e dizer que Deus os abençoe. Ele está atraindo maldição para aquele casal, e ele vai se ver com Deus. Não tenha dúvida disso, irmãos. Passam-se os céus e a terra, a palavra de Deus não passará. Todos os princípios de Deus são eternos. Não há nenhum tipo de amizade entre Deus e o mundo, entre Cristo e Belial, entre os filhos de Deus e os filhos de Satanás. Isso não pode acontecer no nosso meio, porque eles vão perverter o culto. Voltando lá para Deuteronômio 20, existe uma distinção aqui, quando eles vão avançar sobre a terra de alguém, né? A partir do verso 9. Quando os oficiais tiverem falado ao povo, designarão os capitães dos exércitos para dianteiro do povo. Quando te aproximares de alguma cidade para pelejar contra ela, oferecer-lhe-ás a paz. Se a sua resposta de paz e te abrir as portas, todo o povo que nela se achar está sujeito a trabalhos forçados e te servirá. Porém, se ela não fizer paz contigo para te fazer guerra, mas te fizer guerra, então sitiarás. E o Senhor teu Deus a dará na tua mão, e todos os do sexo masculino que houver nela passarás a fio da espada. Mas as mulheres, as crianças e os animais e tudo que houver na cidade, todo seu despojo tomarás para ti, e desfrutarás do despojo dos inimigos que o Senhor teu Deus te der. Veja só, ele está falando aqui, quando você chegar diante de uma cidade, antes de começar a guerra, avisem. Deus não tem prazer que o povo dele saia guerreando com todo mundo, brigando e acabando com todo mundo. O prazer de Deus é que os nossos inimigos se convertam, se arrependam dos seus pecados. Então se voltem para Deus. Então eles deveriam anunciar uma oferta de paz. Agora, sabe como era a oferta de paz? Nós não vamos lutar contra vocês. Agora, vocês vão nos servir como escravos, vocês vão pagar impostos, vocês vão ser governados por nós e vão se submeter à lei de Deus. Vocês querem, se não quiserem, ele vai matar vocês. Uma oferta de paz, é chamada oferta de paz. Não é ameaça, é oferta de paz. Com quem eles poderiam fazer isso? É bom dizer isso, né? Para não confundir. O verso 15 diz: assim farás a todas as cidades que estiverem muito longe de ti, que não forem das cidades desses povos. Só tinha um tipo de cidade que poderia oferecer essa oferta de paz: a que estava longe. A que estava na terra da promessa não tinha oferta de paz. Eles tinham que chegar, verso 16,
Porém, das cidades dessas nações que o Senhor teu Deus te dá em herança, não deixarás com vida tudo o que tem fôlego. Vocês vão acabar com tudo. Depois ele explica por quê, só para adiantar um pouco, para a gente não estar relendo tudo. Por quê? Porque os que estão perto, ou seja, os que estavam em Canaã, se eles deixassem vivos, você estaria com o inimigo dentro da sua casa. Então, dentro da sua casa não pode ter fora. Você vai oferecer paz para os que estão fora. Qual é o princípio aqui? Eu não posso ter um ímpio dentro da minha casa. Não posso me casar com um ímpio. Eu não posso oferecer paz para quem vai ficar dentro da minha casa. Vai dormir comigo. Vê que loucura. Os jovens dizem assim, mas pastor, eu estou evangelizando. Eu vou levar fulano para a igreja, ele vai ser uma pessoa de Deus. A Bíblia diz, você não pode oferecer paz para aqueles que vão estar dentro da tua casa. E são teus inimigos, você não pode trazer o inimigo para dentro da tua casa. Você é louco de dormir com o inimigo? A maior intimidade que existe de uma pessoa é dormir com uma pessoa. Você escolheu o inimigo de Deus para dormir com você. Lembra-se daquelas histórias de famílias que são eternas inimigas, né? Geração. Tataravô já era inimigo do teu tataravô. Pronto, só existem duas famílias no mundo. Diz primeira carta de João. Os filhos de Deus, os filhos de Satanás. Você não pode se juntar com o filho do teu inimigo, porque ele vai te destruir. Agora, se ele está longe, você não chamou para dentro de casa, não é teu filho, tua esposa, teu esposo. Mas todos os demais você vai oferecer paz. O que é isso? A livre oferta do Evangelho, você oferece para todo mundo. Você prega a palavra para todo mundo. Quem está do seu redor, você prega a palavra. Você quer paz? Curve-se a Cristo, sirva a Cristo, pague tributos a Cristo. Então você terá paz. Isso é a oferta do Evangelho hoje. Mas você não vai dizer assim, você quer ter paz? Case comigo. Faça uma empresa comigo, tenha sociedade de amizade comigo. Não. Sirva a Cristo e você terá paz. Isso é o maior benefício que você pode fazer pelos teus inimigos. É como Cristo ensina. Amai os teus inimigos e orai por eles. Não é casai com eles. O texto continua, já nos aproximando do fim. Verso 17. Antes, como te ordenou o Senhor teu Deus, destruí-las totalmente, os heteus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, para que não vos ensine a fazer todas as suas abominações que fizeram a seus deuses, pois pecareis contra o Senhor vosso Deus. Quando sitiares uma cidade por muito tempo, pelejando contra ela para a tomar, não destruirás o seu arvoredo, metendo nele o machado, porque dele comerás, pelo que não cortarás, pois será a árvore do campo algum homem para que fosse sitiada por ti? Mas as árvores cujos frutos souberes não se comem, destruí-las-ás, cortando-as, e contra a cidade que guerrear contra ti, edificarás baluarte até que seja derribado. Certamente a parte mais difícil aqui do texto ser interpretada. Qual é o problema aqui com a árvore? Primeiro, há um sentimento de destruição quando você está no meio de uma guerra. Geralmente acontece guerras que se prolongam demais, as pessoas perdem até a motivação inicial da guerra. Estão brigando lá, ninguém sabe nem o que foi, pai. A gente está fazendo o que aqui? Não sei não, é para matar o outro, eu vou matar. Então não é assim, a guerra santa não é assim, não é você sair matando todo mundo, derrubando todo mundo. Ele até pergunta, uma árvore é teu inimigo, é um homem para tu sitiar e derrubar? Que sentido tem isso? Se você perceber um arvoredo frutífero na terra do teu inimigo, não derrube. Você acaba com ele, mas não com as coisas dele. Aí ele diz, porque isto te será por mantimento. Preste atenção nesse desenho aqui.
vocês estão invadindo uma terra, e a terra que vocês vão habitar não tem conversa, vocês têm que matar todo mundo. Porque se vocês não matarem, eles vão se levantar e vão destruir vocês com a influência que eles terão sobre o seu povo e seus filhos. Então não tem conversa com esse povo. Agora, em relação aos bens, às árvores frutíferas, isso aí você não deve acabar com essas coisas. Porque lá na frente você vai precisar delas. Sabe o que é que Deus está dizendo aqui com isso? Os ímpios que plantaram aquelas árvores, plantaram para os crentes serem beneficiados. As casas que eles construíram para vocês morarem. Os poços que eles abriram para matar a tua sede. Tudo de bom que os ímpios estão fazendo nesse mundo vai ser herdado por você, meu irmão. Quando você passar pelas maiores mansões dos ímpios, em vez de você ter raiva deles, né? O sentimento geralmente é esse: inveja, raiva. O Salmo 73, o Senhor foi bom para com Israel, mas não comigo. Aí ele começa a olhar e descrever: os ímpios têm saúde, os ímpios têm prosperidade, os ímpios... Aí ele, no final, atentou para o fim deles. E o fim dos crentes? A promessa do Senhor é o seguinte: eu vou, disse o Senhor Jesus Cristo, e vou preparar morada, para que onde eu esteja, estejai vós também. E quando eu preparar a morada, eu vou trazer vocês para morarem comigo. Cristo está preparando morada e Ele está usando os ímpios para isso. Todas as mansões, toda essa estrutura que está sendo feita, tudo que é bom na terra, que eles pensam que é deles, é teu. E o princípio aqui é: quando o Senhor nos entregar a herança dele, você não conquistou com a tua força, foi dado por Deus. Deus tira do ímpio e dá ao justo. Não se irrite com a prosperidade do ímpio. Ele está morrendo de trabalhar. Ele está... Veja, você deve guardar a sua casa, se casar, usufruir da sua vinha e só depois ir para a guerra. A Bíblia diz: aquele que almeja o episcopado, excelente obra almeja, seja ele marido de uma só mulher, né? Governador que governa bem a sua própria casa. Ou seja, você tem tudo isso resguardado. Você primeiro guarda a tua casa para depois ir para a guerra do Senhor. Ganha a guerra em casa para depois ganhar no mundo. Eles saem de madrugada de casa, almoçam em qualquer lugar, de qualquer jeito, para ganhar dinheiro e comprar tudo que vê na frente deles e juntar tudo. Aí Deus vai pegar isso aqui, vai lançá-los no inferno e vai dizer: toda a minha herança é de vocês. Como isso vai acontecer? Se você, em primeiro lugar, renunciar todas as coisas desse mundo por Cristo. Se você não for covarde e renunciar ao mundo por Cristo, Ele vai pegar toda a sua possessão e vai dar aos filhos de Deus. Quem vos fala é o Senhor dos Exércitos. Amanhã, segunda-feira, quando você se levantar para trabalhar, lembre-se disso. A luta é grande, os desafios são grandes, você é pequeno, você tem até demais. Pode ser que Deus tire ainda mais do seu exército e diminua as tuas forças até o dia que você não tiver força nenhuma, para quando Ele te fizer vitorioso, você não diga:
Foi a minha mão que me deu. Enquanto nós estivermos apegados ainda a alguma coisa como sendo a tábua da nossa salvação, que não Cristo, Ele vai tirar mais. Até o dia que nós dissermos: Senhor, não temos nada. Aí o Senhor diz: sou eu que guerreio por vós. O Senhor dos exércitos é a nossa força, irmãos. Somos mais do que vencedores. Amém. Amém. Vamos ficar de pé, vamos orar ao nosso Deus. Seja bendito, Deus, Senhor das nossas vidas, porque o Senhor nos deu Cristo Jesus, o Senhor dos exércitos, que foi à nossa frente, morreu no nosso lugar, enfrentando todos os nossos inimigos, para nos dar vitória, Senhor, sobre a morte. E agora, Senhor, se deixarmos todas as coisas desse mundo e nos dedicarmos ao Senhor, a promessa é que nós seremos vencedores também em Cristo. E vamos poder cuidar das nossas casas, das nossas famílias, da Tua igreja, sabendo que o Senhor é que vai antes, diante de nós. Anime-nos, Senhor. Tire de nós o sentimento de covardia e de timidez. O sentimento de que se não estivermos com tudo em nossas mãos, as coisas não darão certo. E nos coloca, Senhor Deus, em completa dependência ao Senhor, para que a nossa casa seja próspera, para que a nossa família seja vitoriosa, e assim o Teu reino prospere nessa terra. Em Cristo nós te pedimos. Amém.